Bom dia, pessoal. Dia lindo por aqui. Bom dia, Paty, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta interessante para a Patrícia. Patrícia, tratamento em saúde mental sempre exige uso de remédio? Olha, que pergunta interessante. Olha, pessoal, não necessariamente. Se a gente for pensar até alguns transtornos, o tratamento de primeira linha é a psicoterapia, que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores. O toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade. Há várias técnicas psicoterapêuticas podem ser utilizadas, por exemplo, até no tratamento de criança, a ludoterapia. Então, nem todo tratamento precisa de medicação. Mas, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Claro, pode perguntar. Quando que vocês sabem qual é o ponto do medicar? Esse está ansioso, por exemplo, mas não muito, e esse também tá, e aí esse medica, esse não. Essa é uma pergunta interessante. Depende muito, obviamente, da doença, do transtorno mental que a gente está falando, porque se a gente fala de transtorno bipolar, de esquizofrenia, por exemplo, a medicação sempre é padrão ouro e precisa ser introduzida. Mas se a gente fala de casos de depressão leve ou de transtornos de ansiedade leve, nesses casos a recomendação é até, se a pessoa desejar, 3 meses de terapia, por exemplo, faz uma terapia comportamental, alguma linha de terapia, e na ausência de resposta você pode introduzir o medicamento psiquiátrico. Então, legal isso que você está falando, porque, por exemplo, você citou até a esquizofrenia. Às vezes, gente, até para o tratamento terapêutico dar certo, precisa da medicação em casos graves. Por quê? Porque a terapia ela envolve aprendizagem, envolve mudar, envolve novos hábitos. E se o cérebro não está com neuroplasticidade, não está com condições de apreender novas informações, novos conteúdos, a medicação é importante. Mas também existem esses casos que você pode começar a psicoterapia, fazer o seu tratamento, analisar o que está acontecendo com você, analisar o porquê você está assim, analisar o que poderia ser feito, suas dores emocionais, seu sofrimento psicológico, para depois pensar numa medicação, né? E aí é importante. As pessoas elas sempre acreditam que o remédio psiquiátrico ele é a salvação de todos os problemas. Como tem muita gente que acredita que a terapia é a salvação de todos os problemas. Verdade. E primeiro, é a congruência, a junção dos dois, ela de fato é muito eficaz. A gente pensando num quadro de esquizofrenia, por exemplo, você precisa do medicamento. Mas é muito comum na esquizofrenia a pessoa ela está apática, desinteressada, ou então na ansiedade a pessoa está preocupada, não conseguir tirar aqueles pensamentos catastróficos. Exatamente. Aí a terapia ela ajuda justamente a pessoa a mudar a forma como ela pensa, como ela se comporta no mundo, como ela consegue identificar o outro, ter mais interesse no outro. Como ela vê o mundo, né? Eu até costumo dizer que é o óculos que você está usando. Então, Exatamente. a terapia ajuda muito a tirar o embaçamento do óculos que você usa. Mudar o grau. Mudar o grau do óculos. Então, é importante. Então, não dá para desqualificar a terapia, pelo contrário, ela é tão importante. E eu não sei se você sabe, além dessas mudanças comportamentais e cognitivas, aonde no nosso cérebro a terapia ela pode mudar? O que acontece no nosso cérebro para falar que terapia é como se fosse um remédio? Olha, gente, tem pesquisas muito interessantes que revelam que a psicoterapia ela é capaz de mudar circuito neuronal. Então, às vezes, nós temos um comportamento aí meio neurótico, a gente está muito para baixo, ou como o Guilherme falou, o nosso óculos, a nossa forma de ver o mundo está complicada e dificulta o nosso prazer com a vida. Isso já tem comprovação científica de que a psicoterapia altera o circuito neuronal, mudando e facilitando novas aprendizagens, produzindo mais bem-estar. Regiões, por exemplo, relacionadas a trauma, como a amígdala cerebral, a gente tem os gânglios da base, a gente tem o cíngulo, córtex pré-frontal, vários nomes bem diferentes aí do nosso cérebro. Se você faz uma ressonância magnética funcional, a gente faz muito em estudos em universidade, você começa a ver que a pessoa quando faz terapia, ela tem mudanças nesses circuitos, como você falou. Então você começa a ver áreas que ficam aquecidas por conta disso, né? Que nem a depressão, né? Ali inflama. E aí você vai fazendo a terapia e vai desinflamando, né? Menos Exato. aquecido, dá para dizer isso? Dá para falar isso. Então, o que é importante?
Vários transtornos mentais têm a ver com inflamação sistêmica no corpo todo, inflamação em região cerebral. E aí a terapia, como os medicamentos, eles começam a diminuir essa inflamação também. E eles aumentam um fator chamado fator de crescimento cerebral, derivado do cérebro, que é um estímulo cerebral de formar novas células, novos neurônios, e a terapia também ajuda nisso. Então, para você que acha que muitas vezes terapia é só conversar, é só sentar lá e pra bater papo, não é, tá bom? É nada, gente. Por meio da conversa, o terapeuta tá aqui, a nossa cabeça tá todinha estruturada, analisando a pessoa, ajudando ela a se encontrar. E pessoal, uma dica então para você em relação a esse tema. Procure ajuda, porque a saúde mental nem sempre envolve tratamentos muito complexos. Mas quando você não procura ajuda, aí talvez você vai cair lá e o tratamento vai ficar mais difícil. Um bom profissional sabe te encaminhar para um bom psicólogo, para um psiquiatra. Então, somente busque ajuda. Quem sabe você consegue ter melhora daquilo que você vem sentindo. Muito obrigado, hein, Paty, pela manhã de hoje, né? Nesse dia lindo, foi super agradável falar de saúde mental. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @Patrícia_psicóloga clínica e @Instituto Labinas. Beijos, tchau, tchau!